Olá, TPmiga. Me responde uma coisa. Toda vez que a TPM chega, você é pega de surpresa e não consegue aí organizar sua rotina para passar por essa fase de forma mais tranquila? Adivinhei, né? Então, olha só, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar o que está te impedindo aí de se antecipar à TPM e realmente, né, conseguir manter uma rotina produtiva nessa fase. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a dominar a TPM e usar essa fase como sua aliada para criar a vida dos seus sonhos. Vamos lá, o que acontece? A fase pré-menstrual, ela costuma ser uma fase do ciclo em que a nossa disposição física mesmo para realizar atividades diminui. Também é um momento do ciclo que o nosso crítico interior aflora. Então, muitos pensamentos negativos podem tomar conta aí da nossa mente. O mais importante é você estar atenta a isso, né? Para não permitir que esses pensamentos atrapalhem a sua produtividade, né? Então, existe uma forma aí de você aprender como ouvir esses pensamentos, tá? Não se antecipar à chegada da TPM impede que você consiga identificar formas, né, de lidar com essas características específicas dessa fase que muitas vezes atrapalham a sua produtividade, tá? O que acontece, né? É como, vamos imaginar, né, você tentando desarmar uma bomba que está prestes a explodir ali nos últimos segundos, né? Quando o cronômetro já está chegando ali no zero, né? Isso só funciona em filme de ação, né? Na vida real, a bomba vai explodir. Se você não se antecipar a TPM, a bomba vai explodir e você vai ficar frustrada porque não consegue, né, manter aí uma rotina em direção à vida dos seus sonhos, né, para conseguir seguir aí com os seus projetos, tá? Então é muito, muito, muito importante mesmo que você saiba como se antecipar a chegada da TPM para que você consiga identificar formas de lidar, né, com essas características específicas dessa fase. Beleza? Então vamos lá. Mas o que geralmente impede as mulheres de antecipar essa chegada na TPM? Eu trouxe hoje três coisas, né, três motivos aí e vou te explicar o que fazer para não cair nessas armadilhas, beleza? A primeira coisa que te impede de se antecipar à chegada da TPM é você não saber quantos dias tem o seu ciclo, né? Quanto tempo, em média, aí dura a sua TPM, tá? Então, como é que acontece? Vamos lá. Um ciclo regular, ele pode variar aí de 21 a 35 dias, dependendo de mulher para mulher. Então, tem mulheres que menstruam de 21 em 21 dias até de 35 em 35 dias, tá? E pequenas variações entre um ciclo e outro também é normal, né? Também é considerado um ciclo regular. Então, por exemplo, eu tenho 26 dias entre um ciclo e outro. Mas, às vezes, acontece de eu ter um ciclo de 25 dias ou de 28 dias, né? E isso ainda é considerado um ciclo normal, tá? E, em média, o tempo entre a ovulação e a menstruação é de 14 dias, né? Mas, como eu falei, vai depender aí do seu ciclo. Se o seu ciclo é mais curto, você vai ter menos dias, né, entre a sua ovulação e a menstruação. E é nesse meio tempo que está a TPM, que contém a TPM. Não quer dizer que você tem 14 dias de TPM, tá? Mas dentro desse tempo é que se encaixa aí a sua TPM, tá? E aí, o que acontece? Algumas mulheres têm dificuldade, né, para identificar isso também, porque não tem um ciclo regular ou porque não menstrua, seja qual for o motivo, né? Nesse caso,
você vai pensar, na verdade, você vai criar, né, um marco ali para você começar a entender melhor o seu ciclo, imaginando que você tem um ciclo ali de 28 dias, tá? Isso só para começar, tá, gente? Depois você vai conseguir ter mais clareza aí de quanto tempo dura o seu ciclo, porque independente se você está menstruando ou não, se o seu ciclo é regular ou não, a sua ciclicidade permanece, tá? Então, uma forma de você fazer isso é você acompanhar ali o seu ciclo de acordo com as fases da Lua, né? Que tem ali 28 dias e alguns quebradinhos ali, né? Mas a gente pode usar aí esses 28 dias como, como guia, na verdade, né? Para você entender melhor aí o que está acontecendo. Beleza? Então, embora a sua TPM ela possa variar, né, inclusive de uma fase para outra, né, se o seu ciclo varia um pouco ali de uma fase para outra, a sua TPM pode variar. Quando você pelo menos tem uma ideia de quando ela começa, né, e quando ela termina, já vai te ajudar a conseguir se planejar melhor para dar continuidade aí aos seus projetos durante essa fase. O que que eu faço por aqui? Né? No meu caso, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Estou até com o celular aqui. No meu caso, eu incluo as fases, né? E é o que eu indico dentro do curso de produtividade cíclica, eu incluo as fases no calendário. Não sei se vai dar para ver, deixa eu ver aqui. Talvez não dê para ler. Opa! Deixa eu botar aqui o mensal. Talvez não dê para ler, mas você vai perceber que no início de cada dia tem uma cor diferente. Então, cada cor ela corresponde a uma fase do ciclo. E isso me ajuda, né? E isso me ajuda, então, a saber que fase eu estou semana a semana. Beleza? Então, é realmente muito importante que você tenha essa consciência de quando começa e termina a sua TPM e que você se planeje, né, melhor para conseguir dar continuidade aos seus projetos nessa fase, tá bom? A segunda coisa que te impede de se antecipar aí à chegada da TPM é você não conhecer os seus padrões de energia, né? Não conhecer como variam suas energias ao longo do ciclo menstrual. Então, de uma forma geral, nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E cada uma dessas fases ela tem características e habilidades específicas, né, que se desenvolvem aí em cada uma dessas fases, tá? Basicamente, quando eu estou saindo da fase menstrual e indo em direção à ovulatória, é um momento de expansão do ciclo, é um momento de eu estar olhando para fora, né? Então, é um momento que eu estou com mais disposição, eu estou querendo colocar mais projetos no mundo, eu estou querendo me mostrar para o mundo, né? Então, é esse movimento para fora. E quando eu saio da ovulatória e vou em direção à menstrual, é o movimento inverso, é um movimento de contração, de interiorização. Então, é um momento de olhar mais para dentro, tá? E também tem algumas características, assim, entre uma fase e outra. Por exemplo, a fase pré-ovulatória e pré-menstrual são fases mais ativas do ciclo, né? Sendo a pré-ovulatória uma ativa voltada para fora, essa ativa de realmente entrar em ação, né? De colocar projetos no mundo, e a pré-menstrual uma ativa voltada para dentro. Então, é aquele incômodo, né, interno de querer ver as mudanças acontecendo, tá? Então, são ativas nesse sentido, tá? E a fase ovulatória e menstrual são fases mais passivas do ciclo, né? Ou seja, que eu já estou aceitando mais as coisas como são, né? Estou mais tranquila ali naquele lugar. Mas com essa mesma diferença, né? A ovulatória é uma passiva
voltada para fora, né? Então, é no lugar de estar mais compreensiva com o outro, com as necessidades do outro, né? Momento de fazer parcerias, né? De entender esse lugar da comunidade mesmo, né? Desse apoio mútuo, desse fazer parte de um todo. E a fase menstrual é uma passiva voltada para dentro. Então, é o lugar do acolhimento, de se ouvir, do se compreender, né? De estar empática com você mesma, beleza? Então, de uma forma geral, é assim que acontece, tá? Mas é importante que você conheça o seu próprio ciclo de produtividade, porque esse padrão, ele não é regra. Ele pode variar de uma mulher para outra. Então, por exemplo, eu, na minha fase ovulatória, eu tenho um momento de introspecção, eu não estou nessa energia assim para fora, entende? Então, eu tenho um momento ali de introspecção e aí logo depois aparece, né, essa energia mais voltada para fora. Então, você precisa conhecer o seu próprio ciclo. E aí, muitas mulheres ficam confusas porque não sabem por onde começar, né? Não sabem o que fazer para conseguir aí identificar os seus padrões, né? Como variam as suas próprias energias. E aí, o que você tem que fazer, na verdade, é a sua autoobservação. É você anotar mesmo, e é importante nesse começo você realmente anotar, tá? Diariamente sobre as suas energias, como que você está fisicamente, mentalmente e emocionalmente, tá? Para quem não tem disciplina para isso, para fazer essas anotações, né, criar uma rotina mesmo da autoobservação, na quinta-feira eu vou fazer uma live, né? Eu vou entrar ao vivo aqui no canal para explicar como que você cria, né, essa rotina, essa disciplina para fazer sua autoobservação, beleza? Então já fica aí alerta para estar aqui comigo na quinta-feira, tá? Não conhecer os seus padrões torna mais difícil você identificar quando que você está saindo de uma fase e entrando em outra, né? E aí você vai sempre ser pega de surpresa na TPM e não vai ter tempo, né, de se organizar para quê? Para ter mais tempo livre para você mesma nessa fase, né? Para passar realmente pela TPM com mais tranquilidade, tá? Agora é importante lembrar o seguinte: não existe um corte exato entre uma fase e outra, né? A verdade é que nesse momento de transição, as suas energias elas vão se misturando, é natural, né? Não é algo assim que exista um corte, tá? Mas com a autoobservação, você também vai criar esse hábito de você estar consciente, momento a momento, do seu estado físico, mental e emocional. Então, com o tempo, você não vai nem precisar mais de anotação nenhuma, porque você vai sentir, você vai criar essa prática, esse hábito de saber como você está, entende? Então, você já vai perceber essas mudanças de fase naturalmente, tá? Então, é muito importante você conhecer os seus padrões, né? Para você não ser mais pega de surpresa aí e para você realmente ter tempo de organizar essa fase, a sua rotina nessa fase para ter mais tempo livre e para passar pela TPM com mais tranquilidade, tá? Vamos lá. A terceira coisa que te impede de se antecipar à chegada da TPM é você estar ocupada demais, né? Já ouviu aquela frase assim: "Ah, eu não tenho nem tempo para ter TPM", né? Isso é uma frase típica de uma mulher que vive tão ocupada, né, com as tarefas do dia a dia, que ela não para sentir as necessidades do seu corpo, tá? Essa fase do ciclo é uma fase em que o nosso crítico interior ele aflora. E quando a gente aprende a escutar com sabedoria esse crítico, a gente consegue ouvir aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida ou em nós mesmas. Então, se você realmente não pausa para ouvir a voz desse crítico interior, você perde uma oportunidade incrível, né? Uma oportunidade
única de ter um direcionamento alinhado com aquilo que é de fato importante para você, alinhado com a sua voz interna, tá? Mas aí vamos lá, muitas mulheres chegam assim: ah, mas não tem como, minha rotina é muito apertada, meu trabalho, meus filhos, né? E claro que eu entendo, né? E a verdade é que todas nós representamos vários papéis, né, na nossa rotina, então é natural, né? O tempo às vezes é curto demais para a gente dar conta de todos os papéis que a gente representa, mas o que eu quero que você tenha em mente é que a conta sempre chega. Sempre chega. Seja através de questões de saúde mesmo, por você não respeitar o seu corpo, seja por acabar criando uma vida que não representa o que é importante para você, né? Então é importante estar atenta aí a essa voz do crítico interior, né? Isso aconteceu comigo, né? Inclusive esses 2 aspectos aconteceram comigo, né? Então o meu corpo físico chegou, foi tanto tempo nesse lugar de insatisfação, de estar realmente criando uma vida que não estava alinhada com nada do que era importante para mim, que não só ficou no campo emocional, né, de estar insatisfeita, de estar triste, como chegou no campo físico, né? Então, o meu corpo ele precisou gritar para eu poder ouvir a voz, né, do meu eu interior, desse meu crítico interior, tá? Para eu poder ouvir aquilo que não estava funcionando e que eu realmente precisava fazer uma mudança importante na minha vida, né? Para mim veio através da endometriose, né? E hoje eu sou grata a ela, né? Porque veio aí, como eu não escutei a minha TPM, ela veio como mensageira para me dizer assim: ó, tô aqui, me escuta, né? Não tá legal. Esse caminho que você tá seguindo não tá legal. Precisa fazer alguma coisa para mudar, tá? Então, ó, para de ser engolida pelas tarefas do dia a dia, tá? E começa realmente a encontrar um jeito de diminuir o ritmo para você conseguir escutar a voz do seu crítico interior, te trazendo aí direcionamento e te ajudando a criar a vida dos seus sonhos. Beleza? Eu sempre falo, né, que diminuir o ritmo, pausar, respeitar o seu ciclo, não é necessariamente sobre parar, né? Sobre, não, agora eu vou sentar aqui e não vou fazer nada. Às vezes e às vezes é importante também esse momento. Mas não é só sobre isso, entende? É realmente sobre você conhecer as suas energias, sobre você conhecer as atividades que você realiza de forma mais tranquila em cada fase, você fazer pequenas pausas para respirar ou para fazer uma atividade criativa. Então, existem várias formas de você realmente diminuir o ritmo e respeitar aí as suas energias naturais, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando aqui, né? O que você precisa fazer, então, né? Você já entendeu a importância, né, de se antecipar à chegada da TPM, né? Para você o quê? Para você realmente identificar formas de lidar, né, com essas características específicas dessa fase. E aí o que você precisa fazer, né? É importante você saber quando começa e termina a TPM, né? Então, quando você sabe, quando você tem essa consciência, você consegue se planejar melhor para dar continuidade aí aos seus projetos, inclusive durante essa fase, né? Quando você conhece os seus padrões de energias, né? Você não é mais pega de surpresa, né? Você consegue se organizar para ter mais tempo livre, para passar pela TPM com mais tranquilidade, beleza? E quando você começa a diminuir o ritmo, você para, né, realmente de ser engolida aí pelas tarefas do dia a dia, você consegue escutar a voz do seu crítico interior
te trazendo direcionamento e te ajudando aí a criar a vida dos seus sonhos. Beleza? Ó, na próxima quinta-feira, então, às 19 horas, eu vou te ensinar aqui como ter disciplina para identificar o seu ciclo de produtividade, tá? Então, ó, já coloca um lembrete na sua agenda e vem me encontrar ao vivo. Lembra sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.